Olá, meus amores, bem-vindos de volta à nossa aula falando aí sobre a história de José. Estamos na lição onde José vai se tornar governador do Egito. Quem diria? Eu, governador? Essa é o título, né? Esse é o título da nossa lição de hoje. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, do verso 37 ao verso 56. É importante que vocês leiam aí na Bíblia de vocês, para vocês conhecerem bem a história de hoje. Qual é o objetivo, Tia Kelly? Vamos lá para o objetivo, gente? O nosso objetivo hoje é assegurar aos alunos que Deus tem permitido certas situações em nossas vidas, porque Ele tem planos para o nosso bem e não para o nosso mal. Então tem coisas que acontecem e essas coisas que acontecem não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem, ok? Vamos lá então para a nossa lição de hoje. Vou deixar aqui minha palavra viva para você, professor. Lembrando que hoje é a continuação da lição passada. Se você perdeu alguma da lição anterior, se você não assistiu a aula anterior, é importante que você assista, porque nós estamos em uma continuação. Para você não ficar perdido, é importante você assistir todas as outras lições anteriores, ok? Se você não assistiu, aqui embaixo eu vou deixar o link para você assistir todas as outras lições e você está por par, né? Estar a par de toda a história dessa grande família, né? Que foi a primeira lição, que é a família de José, ok? Nós vamos ver na lição de hoje que após José interpretar o sonho de Faraó, né? Ele não só interpretou o sonho, mas ele também deixou ali, né? Deus deu a José um plano, né? Um planejamento do que deveria ser feito para a sobrevivência de todo o povo ali do Egito, né? Então Deus falou para ele ali que seriam 7 anos de grande bonança, 7 anos de grande falta de alimento, né? De grande pobreza, de grande escassez. A palavra certa é de grande escassez, mas Deus deu ali o que deveria ser feito. Deus deu um planejamento que deveria ser cumprido para que eles pudessem sair aí ao final desses 14 anos de bem, né? Sair ali numa boa. E então nós vamos ver que na lição de hoje, José passa esse planejamento para o rei do Egito, né? Para o faraó, e ele então tem que escolher alguém, um homem sábio, inteligente, e nós vamos ver que quem será esse escolhido? Quem é que Deus colocou ali, né, no entendimento do rei do Egito para ser esse homem, né, que tivesse ali sabedoria, que tivesse entendimento para planejar, para executar tudo aquilo ali? Nós vamos ver que Faraó reconheceu que José era esse homem. Deus deu para ele esse entendimento de que José era a pessoa que deveria, né, estar ali no comando. Por quê? Porque Deus mostrou para ele que em José havia o Espírito de Deus, né? Então, Faraó escolheu José para este cargo tão importante, ok? Você pode provavelmente não interpretar sonhos, né, como José fez. José interpretou vários sonhos. José ali, né, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, depois agora o sonho de Faraó. E talvez nós não temos esse dom, talvez nós não temos essa revelação de sonhos, mas nós podemos o quê? Nós podemos sermos conhecidos como pessoas de Deus quando nós fazemos a diferença onde nós estamos, né? Através das nossas palavras, através das nossas boas ações, através do nosso ajudar o próximo. As pessoas vão ver Deus em nós através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, ok? José, né, ele saiu do cárcere, saiu da prisão e chegou ali no palácio. Ele estava de frente com o rei do Egito. José passou por muitos momentos difíceis, por muitos momentos ali de aflição, mas em todos esses tempos, aqui, em todos esses momentos, ele foi fiel a Deus. E agora Deus estava mudando ali a sua história, estava fazendo acontecer aquilo que Deus havia mostrado para ele há muitos anos atrás, ok? O que nós precisamos aprender aqui é que em cada situação, né, nós precisamos observar que em cada situação que José viveu, ele aprendeu com essas situações. Ele aprendeu, né, o valor de servir a Deus, mas também o valor de servir as pessoas onde ele estava. Então, essas situações, né, fizeram com que ele estivesse sendo forjado a cada dia
para que esse momento ele estivesse então preparado para o que iria acontecer na sua vida, ok? Vamos lá então para o versículo de hoje, para a memorização. Professor, é muito importante que você leve os seus alunos a memorizarem o versículo. Se a cada lição eles saírem com o versículo guardado na sua mente, no seu coração, eles estão aprendendo a palavra de Deus. E o nosso interesse aqui, o nosso intuito, não é levar eles apenas a conhecer histórias da Bíblia, mas é levar eles a conhecer a palavra de Deus, o Deus da história, e a guardar a palavra de Deus no seu coração. Então, trabalhe muito bem essa parte do memorizando, né? O versículo, da memória em ação. Não simplesmente passe o versículo e deixe, não. O seu objetivo principal é que eles aprendam a palavra de Deus, que eles memorizem esse versículo. O versículo de hoje está em Gênesis 41, 38b, que diz assim, ó: um homem em quem está o Espírito de Deus. Um homem em quem está o Espírito de Deus. É muito importante você fazer atividades de memorização, fazer atividade para eles memorizarem. Lembrando que memorização é repetição. Quanto mais você repete, maior a facilidade para eles memorizarem. Então, faça algo divertido. Brinca aí de um senta e levanta, onde você fala meninas levanta e fala o versículo, depois os meninos, ou você pode fazer a atividade que está sugerida aqui na revista. Não vou falar aqui porque já está na revista, vocês vão ter, tem a revista aí para vocês, então tem aí essa sugestão da revista para você fazer aí o triângulo, né, colocando o versículo para eles lerem, enfim. Faça uma atividade de memorização com seus alunos para que eles possam memorizar o versículo de uma forma divertida, né, e algo atrativo para eles quererem participar aí, ok? Memorizando o versículo, vamos então para a nossa lição do dia. É hora de nós vermos se eles estão lembrando o que eles aprenderam. Aqui é bom você recapitular a lição anterior. Você então vai perguntar para os seus alunos se eles lembram do que nós falamos na aula passada. Vê se eles lembram aí qual foi o objetivo, o que eles aprenderam com a lição anterior. Veja com eles, pergunte e deixe eles falarem, ok? Pergunte para os seus alunos e dê um espaço para eles comentarem. Então pergunte, o que vocês aprenderam com a lição passada? Né? Qual foi o ponto mais importante? O que vocês lembram? Na aula anterior nós vimos o quê? A história que José então conheceu o faraó, né? Conheceu ali o rei do Egito. Então nós vamos dar continuação a partir daí na aula de hoje, ok? Então José interpretou, né? Nós vimos aí que José interpretou ali os sonhos do rei do Egito, né? Ele havia tido um sonho. Se você não sabe qual é o sonho, vá assistir a aula anterior, ok? E José, então, além de interpretar o sonho, né, por parte de Deus, né, Deus que revelou o sonho para ele, Deus também deu a estratégia do que deveria ser feito. E José falou para ele o que ele deveria fazer. Falou para ele, olha, você precisa encontrar um homem sábio, um homem bom administrador para administrar. Porque serão 14 anos, onde 7 anos vocês vão poupar, vão guardar, e 7 anos de escassez que vocês precisam ter uma boa administração para que não venha faltar para vocês, mas que além disso, vocês também possam vender para outros países. Então falou para ele, olha, arrume alguém aí para fazer isso. Faraó então consultou ali os seus sábios, conversou ali, e quem é que ele escolheu para ser esse administrador? É claro, não poderia ser outra pessoa, né? Ele então vira para ele e fala, olha, não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Eles então reconheceram que José era um homem que tinha o Espírito de Deus. Eles estavam glorificando não a José, mas eles estavam sabendo quem é que José servia, que era o próprio Deus. Então eles falaram a ele, olha, José, é você. Não temos outra pessoa, José, você é esse homem, é você, José. Você é esse que está preparado para governar, para administrar. É você o escolhido. E José, mas eu falou, sim, você agora vai ser o governador do Egito. E então ali, né, o rei instituiu José como sendo ali o governador do Egito, né? A Bíblia fala que ele então presenteou ele com alguns itens, né? José então ali passa a ser o governador, recebe então ali, né, um cordão de ouro, tá? Colocou o rei, ele colocou um cordão de ouro em José, pegou ali também o seu anel, tirou o anel do seu dedo,
colocou ali esse anel no dedo de José. O anel ali dava a ele autoridade, era um símbolo de autoridade que ele estava passando para José, né? Naquela época era muito importante o anel, porque o anel era usado como carimbo, né? Se tinha um documento, um decreto, colocava-se esse carimbo desse anel ali, que era uma autoridade, né? Então José recebeu o anel do próprio rei ali, né? Como dando a ele essa autoridade sobre todo o Egito. E falou: olha, a partir de hoje você é o segundo homem do Egito. Você está acima de todos, a não ser de mim que sou o rei, mas abaixo de mim não tem nenhum homem maior do que você. Você vai comandar tudo, você vai ser responsável por tudo, e o que você falar tem que ser cumprido. O que você mandar, todos têm que obedecer. Olha só o que Deus faz na vida daquele que é fiel. Ele estava há pouco tempo lá no cárcere, lá na prisão, né, injustamente, mas quando ele estava lá injusto, ele continuou confiando em Deus. Ele não blasfemou, ele não murmurou, ele continuou sendo fiel. E Deus tirou ele lá do fundo do poço e trouxe ele agora para ser governador de todo o Egito. E deu mais, eu falei assim: olha, você também, né, vai receber um carro oficial, né? O carro aí, né, do oficial agora é seu. Colocaram José sobre o carro e passaram caminhando, né, pela cidade, falando que ele era então um novo governador e que todos deveriam obedecer a José. Olha a honra que Deus fez a este homem. Tudo isso porque ele era fiel, né? Então nós vamos ver aí que Deus honrou José de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque Deus tinha promessa para cumprir. Deus tinha um propósito para fazer na vida dele e através da vida dele. E aí então, além disso, né, além desses presentes que ele deu, ainda pegou ali e escolheu Asenate para ser sua esposa, né? Deu Asenate ali como sua companheira. Asenate era filha de um sacerdote ali, né? E ele então se casou com Asenate. E ele então começou a formar ali a sua família, ok? Aí a Bíblia aqui vai nos contar que ele então passou a percorrer todo o Egito, tá? Viajou por todo o país durante esses 7 anos de fartura, né? Administrando, cuidando, recolhendo os mantimentos, colocando em celeiro, guardando em celeiros, para que quando chegasse os 7 anos de escassez, eles estivessem preparados para os tempos difíceis que ia vir. Tudo isso nos mostra a importância de nós termos uma organização, né? Nos mostra a importância de nós termos um preparamento, fazer aí algo cuidadoso em todas as áreas da nossa vida, né? Ter um planejamento é essencial para algo dar certo, né? Então, é muito importante. Então, ele ficou viajando aí, passou todo esse tempo viajando, administrando. Ele era o segundo homem mais importante do Egito, todos obedeciam a ele. Ele se casou com Asenate e então ali, antes de vir esse tempo de escassez, a Bíblia vai dizer que ele também teve 2 filhos, tá? Efraim e Manassés. E aí então formou-se a família de José, né? José teve 2 filhos, que depois vem a ser aí, né, a tribo de Benjamim e a tribo de Manassés. Nós falamos lá na primeira aula sobre as 12 tribos de Israel, para você ver aí, né, você vai ver lá na primeira aula, os filhos de José, então faz aí essas 12 tribos, né, que vai dar o nome de Benjamim e Manassés. Então a família de José estava completa, José estava feliz, agora era governador de todo o Egito, estava fazendo tudo conforme Deus havia lhe mostrado, o país estava prosperando, o país estava indo muito bem. Por quê? Porque ele era obediente a Deus, estava fazendo tudo aquilo que Deus havia mostrado para ele, ok? Então veio aí os 7 anos, né, começou aí a vir os 7 anos de fome, né, os 7 anos de escassez. Passaram os 7 anos aí de fartura e começaram então a ter fome os países vizinhos. O Egito não estava passando fome, mas toda a vizinhança, né, todos os países vizinhos já estavam passando fome. Ao ver que a fome havia aumentado no país inteiro, o que José fez? José então abriu-se os celeiros, né, ali do Egito e começou a vender, né, os cereais para os países vizinhos que estavam passando fome. Então, aqueles países tinham dinheiro, mas não tinham comida. Então, começou a comprar do Egito. Então, o Egito ali, por ser administrado conforme Deus havia mostrado, tinha alimento para eles e tinha alimento também para os países vizinhos poder comprar, ok?
Que surpresa maravilhosa Deus fez na vida de José, né? José não perdeu tempo perguntando ali no momento que estava passando por dificuldade, por que aquilo estava acontecendo. Nas horas difíceis, José não questionou por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que os meus irmãos me odeiam? Por que os meus irmãos me venderam? Por que eu fui parar no calabouço? Por quê? Por quê? Não, ele não fez isso. Ele apenas confiou que Deus estava no controle, né? Ele apenas esperou no Senhor. Ele apenas serviu sendo fiel. E grandes coisas o Senhor estava fazendo através da vida dele. E aí, tia Kelly? Acabou a história de José? Né? José ficou bem, virou governador, não quer nem saber mais da família dele, é isso? E agora? Agora você vem para a próxima aula, porque José vai se encontrar com os seus irmãos. Muitas coisas ainda estão por acontecer. Será que José vai encontrar os seus irmãos numa boa? Será que José vai reconhecer os seus irmãos? O que será que vai acontecer? Não perca a próxima aula, porque esse mistério vai ser desvendado e você, tenho certeza que você não vai querer perder essa parte da história, não é mesmo? Então, vem comigo para a próxima aula, ok? Agora que você já deu a sua lição, é hora de fazer a atividade com seus alunos aí para frisar, né, a lição. Vamos para a hora da oficina criativa. A hora de você brincar com seus alunos, uma brincadeira com objetivo. Eu sempre gostei de brincar com as minhas crianças, fazer uma atividade, uma dinâmica com eles, porque é algo que reforça o ensino e é algo divertido, né? Lembrando que eles são crianças. Então aqui a sugestão da revista, eles deram como sugestão você fazer aquela brincadeira do passa o anel. Então você vai pegar uma criança, né, que vai estar passando o anel entre as mãos, vão estar com a mão fechada, você vai passar o anel entre a mão dos alunos e você vai orientar que esse aluno deixe o anel na mão de alguém. E falando que eles não podem mostrar com quem está o anel, ok? Então eles vão passar, guarda esse anel bem guardadinho, passe na mão de todos e de algum aluno ele vai soltar o anel ali quietinho. Depois que ele passar em todos, ele vai escolher um aluno, é claro, aquele que não está com o anel, para perguntar com quem você acha que está o anel, né? O anel está com o governador. Lembra que na lição o rei ali deu o anel para o governador, para José, dando ele autoridade? Então ele vai tentar acertar com quem está o anel. Ele vai falar, o anel está com fulano. Nem você for ver se ele vai acertar ou não. E você pode fazer algumas vezes perguntando para outros alunos também com quem está o anel. Depois você vai mostrar, né, claro, com quem está o anel, se ele errou ou se ele acertou. E você vai fazer a aplicação dessa atividade, né, ressaltando o ensino, dizendo que José passou 13 anos difíceis, né? 13 anos aí que ele passou sendo escravo, né, que ele passou ali no calabouço, enfim, 13 anos que ele passou momentos difíceis, mas que depois dele interpretar os sonhos ali do copeiro, do padeiro e agora então do rei, né, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser o governador. Deus o abençoou ele ali, sendo governador do Egito, né, dando a ele aí toda a autoridade que ele precisava. Então você vai fazer essa brincadeira aí, recapitulando a história, tá bom? Falando para eles ali, então, da importância de nós sermos o quê? Fiel ao Senhor, ok? Sabendo, né, reforçando o ensino, que nada acontece por acaso na nossa vida, que Deus sempre tem o controle de todas as coisas e que todas as situações difíceis em nossas vidas, né, acontecem por quê? Porque Deus tem planos de bem para nós, planos de paz, planos de fazer o bem, de nos fazer prosperar, não planos de mal, amém? Espero muito que você tenha gostado da lição de hoje, da aula de hoje. Se você gostou, é claro, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo e venha para a próxima aula. Estamos caminhando para o final da história, mas ainda tem muitas emoções que nós vivemos aqui, muitas emoções para nós compartilhar aqui com José, e aí você não pode perder nenhuma, você não vai querer perder, não é mesmo? Então, vem comigo agora para a nossa próxima lição, ok?